esperar um pouquinho para o pessoal reentrar de novo. Ok. Nesse exemplo que eu falei, o que aconteceu aqui na nossa casa, nós íamos entender melhor a situação quando a gente fez o curso de transição do infante. No curso de transição do infante tem uma aula chamada Jornada do Pai, que aí ele vai falar a questão da criança, né? Que as crianças de 1 ano e meio até 3, 4 anos, elas imitam muito os pais. Elas ainda não têm o discernimento de pensar e interpretar, elas simplesmente imitam, né? Então elas imitam muitos personagens dos desenhos, elas imitam o pai, né? E aí, nesse contexto, que a gente dizia que ele estava fazendo algo que era feio, mas na verdade eu queria dizer que ele tinha um comportamento que não era correto, né? Porque ele estava sentindo um pouco de ciúme do outro irmão, muitas vezes. Percebemos que aquilo era simplesmente uma imitação de algo que nós estávamos dizendo a ele, mas que nós não tínhamos essa noção. Até que um dia ele chegou para mim, para Gabriela, e disse assim: pai, eu sou feio. E a pergunta principal é: onde você ouviu isso? Quem foi que lhe disse isso? Né? No nosso caso, nós fomos orar e Deus nos disse, né, que o culpado fomos nós mesmos, nós que estávamos dizendo que ele era feio. Não no sentido de bonito ou feio, mas por usar a palavra feio, nós estávamos jogando isso que não é bênção na vida dele. Né? Isso para mim doeu muito o coração, porque eu cresci me achando feio. E eu não queria que meu filho sentisse a mesma coisa. E dessa forma que a gente estava corrigindo ele, tentando corrigir o comportamento, mas ele estava entendendo como a identidade dele, né? A gente estava fazendo isso de uma maneira errada, usando a palavra incorreta, né? Que a gente usava a palavra feio. Então, agora, a partir desse fato, toda vez que eu escuto uma mãe dizendo não faça isso porque isso é feio, eu sempre digo, não use essa palavra, porque isso pode afetar a identidade do seu filho. E isso é muito sério, né? A gente pode pensar que é uma besteira, mas isso é muito sério, porque fere a identidade da criança. E isso pode ter repercussões mais à frente. Aqui na Paraíba, José, não sei se aí tem um perfil aqui de rede social que chama-se Bode Gaiato, onde ele vai contando como é que são as casas dos nordestinos, né? Da casa do paraibano, né? E aí eu fui olhar quais são as qualidades que a mãe dá para o menino, né? E aí, a qualidade que ele apresenta: ei, sua peste, ei, derrota, né? E se a gente for analisar, será que a gente não chama filho de burro, ou diz que ele não vai dar para nada, né? Ou diz que você não é capaz de fazer isso? São palavras que acabam vindo machucando o coração, vem construir uma identidade que não é a identidade que Deus fala, né? Se a gente for olhar um pouco para a Bíblia, a gente pode ver que em Provérbios fala que a vida e a morte estão no poder da língua. A boca fala do que o coração está cheio, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras, que a gente possa, as palavras que saem da nossa boca sejam palavras que venham abençoar a vida das crianças, né? Então, como de corrigir a criança sem usar palavras de morte, né? A gente tem que abençoar, mas como a gente pode usar, né? Por exemplo, quando um menino fala alguma coisa que não é verdade, como é que a gente corrige? Né? Como é que a gente pode falar sobre isso? Então, achei bem interessante, né? Essa parte que você falou aí, que mostra como que as mães, principalmente, tratam os filhos, né? De derrota, né? A forma que a gente usa, né, até para uma coisa boa, né, por exemplo, se a gente está rindo bastante, qual é a forma que a gente usa às vezes, né? Eu quase morri de rir, né? Então a gente usa palavras, sabe, que não deveriam ser usadas, né? Então, ela é linda de morrer. Não é linda de morrer, é linda de viver, não é verdade? Então a gente precisa realmente trocar o nosso vocabulário. E muito pior é isso quando um pai, eu tenho, assim, exemplos próximos, né?
de pai que amaldiçoava os filhos, de pai, pasme, né, pais cristãos, né, que diziam, mas já os filhos em fase de adolescência para adulto, né, eles dizendo porque você é um vagabundo, um cachaceiro, um maconheiro e tal, estava profetizando na vida do filho. E isso é altamente destrutível, né? É possível, né, reparar isso? Claro, quem tem Jesus pode tudo, só que você vai dificultar. Então, nós, como pais, podemos facilitar, né? E na hora da correção, né, que o filho fez alguma coisa errada, ou que ele mentiu, né, você não vai dizer assim, olha, você é um mentiroso. Né? O pai da mentira é o Satanás. Né? Então, os filhos, você mentiu, né? Mas aprenda a falar a verdade. Você é filho de Deus. Você pode, né? Falar a verdade, aí você dá, né, ali tudo que vem com a palavra verdade, vem a transparência, vem a luz, né? Porque o inimigo ele trabalha nas trevas, ele trabalha no que é escondido. E quando o filho fala a verdade, você não simplesmente diz, você tem que falar a verdade porque eu quero. Não. É porque é o correto, porque nós somos uma família, nós precisamos ser transparentes um com o outro. Né? Se você errou, reconheça o seu erro, peça perdão, né? E mude. E a mudança, ela só é mudança quando alguma coisa mudou. Né? Só ter a intenção de mudar, né, não vai levar a lugar nenhum. Né? A gente sabe o que é correto, a gente sabe que precisa mudar, mas muitas vezes a gente não muda, inclusive com linguajar. Mas eu fiquei nervoso e na hora ali eu falei com meu filho aquilo que não deveria. Né? Então é por isso que a gente precisa tirar do piloto automático e fazer as coisas intencionalmente. Aliás, né, tem um segredinho aqui, né, que acho muito bacana, que a gente vê muitas vezes os pais dizendo assim para os filhos, né, eu vou contar até 3. Né? Aliás, acho que vocês, como pastor de Nata, até falaram a respeito disso, né? Lá no 2,95, e às vezes quando o pai não vai dizer, né, 2,5, 2,75, né, e ele vai protelando, né? Não. Né? A gente precisa contar, então, até 3 antes de dar a instrução. Então, o segredinho não é você dizer para o filho que vai contar, é você contar antes. Porque quando você conta, pode ser que você precise contar até 10. Quando você faz isso, né, você consegue tirar do piloto automático. Será que realmente eu preciso dizer isso? Será que eu estou determinado? Será que eu estou usando as palavras corretas? Né? Será que se eu realmente mandar ele fazer isso, né, eu vou ter condições de exigir isso? Né, fazer com que ele cumpra? Porque nós, pais, devemos estar determinados a vencer essa guerra, quando a gente manda, quando a gente orienta os nossos filhos. Então a gente precisa contar antes, e não contar na frente deles, e não, porque aí já não é mais obediência, aí é alguma outra coisa muito inferior à obediência. Né? E para a gente deixar isso bem claro, né, a Educação de Filhos também ensina, né, a verdadeira obediência, que é imediatamente, completamente, sem desafio e sem murmuração. E isso é possível, né? Só que precisa de treino, só que precisa de fazer isso continuamente, treinar os nossos filhos. E muitas vezes... Treinarmos primeiro, né? Oi? Nos treinarmos primeiro. Isso! Exatamente. Uma vez, né, o nosso filho tinha 7 anos de idade e a gente estava fazendo o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, aí a gente aprendeu na aula lá que não pode gritar com o filho. E a minha esposa gritava, né, com o nosso filho. Aí ela chegou em casa, né, e disse para ele assim, filho, aprendi uma coisa hoje lá no curso. Mãe, o que foi? Aprendi que eu não posso gritar com você. Você me perdoa? Né, eu quero tentar fazer diferente com você. Né? Gritar não é uma forma de educar. Gritar só mostra que eu não tenho autoridade sobre você. Né? Você me perdoa? E ele, claro que eu te perdoo, mãe. Veio, abraçou, beijou ela, né? E aí eu aprendi também que você precisa obedecer na primeira vez.
Que tal? Eu me esforço, né, para não gritar com você, e você agora se esforça para, né, obedecer, a verdadeira obediência, que é na primeira vez. Sabe, então é uma forma de ser humilde, é uma forma humilde de você colocar, né, as coisas da forma que elas devem ser, de você começar a mudar as coisas. Vai começar por você e não pelos filhos. Gabriel, tu lembra algum exemplo assim, de palavras de morte que eu conheço? Eu lembro uma vez que eu estava amamentando Davi, o mais novo, e Samuel estava brincando no quarto. Aí você chegou do trabalho e perguntou: Samuel, e aí, você já tomou banho? Aí ele disse: já. Aí eu disse: Samuel. Aí a gente já estava no curso, né? Então a gente aprendeu que o ideal não era você dizer: você está mentindo? Era perguntar: você está falando toda a verdade, Samuel? Quando a gente falou isso, usou essas palavras de exaltar a virtude, né? A virtude da verdade. Ele parou exatamente o que ele estava fazendo e olhou assim, prestou atenção. Aí ele olhou e disse: não, mamãe. Não, papai, eu não tomei banho ainda. Então, assim, nos simples detalhes que a gente vai conseguindo modificar. E também eu acho que é uma reeducação dos pais, né? Para a gente deixar de usar palavras de morte. Tipo, menino, deixa de ser teimoso. Eu não já falei que é assim, né? Teimoso é um laditivo, né? Uma palavra de morte. Ao invés de falar teimoso, fala que ele é obediente, fala que ele é perseverante, fala que ele é... Não é que você está falando uma mentira, mas é porque você quer levar o seu filho para aquela virtude, né? Ele está desobedecendo, mas você não quer que ele continue ali no erro, no vício da desobediência, mas você quer levar ele para outro padrão, o padrão da obediência. Então, eu sempre costumava falar com eles dessa forma: filho, sabe o que é obedecer? Obedecer é fazer isso. Quando a mamãe chamar, você vem. Quando a mamãe fala, você responde. Né? Então, sempre orientando, trazendo para o concreto da vida deles. Né? Quando a mãe pedir para você tomar banho, você já vai lá para o banheiro. Né? Então, essas coisas simples que a gente vai tentando modificar. Né? Às vezes era difícil, porque às vezes quando você falava, já saiu, nem pensava. Né? E você tinha que corrigir. E muitas vezes eu corrigia ele me corrigia, né? E assim... Não, eu falei errado. Não é assim. Você não é um menino apressado. Você é um menino paciente. Paciente, espera, com tranquilidade, com calma. E nisso aí que a Bela falou, para a gente foi muito bom a questão do ambiente, da formação do ambiente familiar. Porque tanto eu como ela, a gente tinha entendido isso, mas veio sair da nossa boca. Então, por exemplo, quando a Gabriela deixa de traquinagem, aí... Quando eu já via que ela tinha agido errado, eu já agia. Não, Samuel, você é um menino educado, você é um menino obediente. E ela já entendia que tinha feito errado e acabava já corrigindo também. Então, um ia ajudando o outro. Quando um errava, o outro já ia na hora, já corrigia, para não deixar isso alimentar também no coração dos nossos filhos, né? Aí tem uma pergunta, a Ana Paula mandou uma pergunta agora, Juscelio, mas como modificar a linguagem com os adolescentes, né? Seria... Eu creio, a sequência aqui também. Eu creio que como é que você fala com os adolescentes? Então, eu creio que não muda a estratégia, né? Então, a gente precisa primeiro, eu sempre costumo dizer, eu bato nessa tecla, né? Então, não adianta a gente querer mudar o adolescente sem a gente mudar primeiro. A gente tem que reconhecer, como esse exemplo que eu citei, né? Da minha esposa com o meu filho, né? Mas eu fiz isso com a minha filha, ela tinha 13 anos de idade, né? Então, eu cheguei em casa, nós éramos tropas divididas dentro de casa, né? E ela, assim, o temperamento dela era sempre, não, pai, tá bom, não vou discutir e tal, mas eu via que lá dentro ela estava cheia de reclamações para fazer, né? E eu cheguei para ela, eu compreendi que eu estava completamente errado e disse: olha, filha, eu quero te pedir perdão, porque até aqui eu agi, né, de forma errada. Se você for perguntar para mim por que eu agia,
daquela forma, eu vou te explicar. Né? Então, eu vou ter uma explicação, mas essa explicação não justifica. Então, às vezes, explica, mas não justifica. Né? Então, nós como pais, né, se a gente tiver uma explicação e não tiver uma justificação, uma justificativa, esqueça, peça perdão. E quem pede perdão não justifica. Eu errei com você até aqui. Né? Então, você me perdoa, né? Você tem os teus erros, mas eu tive primeiro, eu te incentivei. Né? E a partir daí, né, você vai começar a agir de forma correta com seu filho adolescente. Se ainda assim ele permanecer no erro, aí tem que ter consequências. Né? Quem conhece a aula do macaco, quem conhece o DVD do macaco, vocês já assistiram lá, né? Então, como que essas filhas, né? Então, a Anne-Marie fazia o papel da mãe e o Guilherme fazia o papel do filho, né? Isso. E aí a mãe ficava toda estressada com o filho adolescente, e o filho nem aí, mas era o filho que tinha errado, né? Então, não somos nós que temos que ficar nervosos, não somos nós que temos que mudar a nossa voz, nós simplesmente temos que dar a consequência adequada àquele delito. Né? E quanto a modificar a linguagem, né, é a mesma forma que você usou aí. Né? Porque a gente precisa corrigir os nossos filhos. Isso é bíblico, está lá em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 6, ali diz que Deus corrige seus filhos. Né? Qual é o pai que não corrige seu filho? Né? Se ele não corrige é porque não é filho, é porque é bastardo. Não é assim que está escrito? Né? Pode ler lá, a partir do verso 6 de Hebreus 12. Então eu preciso corrigir, mas às vezes corrigir, eu interpreto essa palavra de forma errada. A correção ela tem um propósito, o que é? É trazer de volta para o caminho. Né? Então eu vou corrigir, vou fazer com o meu filho o que, né, eu tenho que fazer para que ele volte para o caminho certo, para que ele deixe aquele caminho errado, para que ele deixe aquela forma errada de pensar e de agir. Então, assim, o meu estado de ânimo, se eu estou nervoso, se eu tive um dia estressado, se eu tive um dia bacana, né, não pode mudar a minha forma de corrigir. Né? Por isso que quando eu estou irado, eu não posso corrigir, porque aí é como, né, se tivesse numa rua de pó e tivesse tudo empoeirado, eu tenho que parar o meu veículo, eu não consigo enxergar mais à frente. Né? Dizem que a pessoa, quando ela está irada, quando ela está nervosa, né, o oxigênio no cérebro é menor. Então ela pensa menos, ela tem condições menores de tomar uma decisão. Então deixa a ira passar. Né? E aí você vai corrigir o seu filho de forma correta, usando palavras de vida, incentivando a ele. Eu lembro aqui da tia Jo, me lembrei do testemunho, e ela conta que ela, no Amazonas, ela morou no Amazonas, morou em alguns lugares do norte do país, né, na infância, e o pai dela era missionário, e viveram em lugares assim muito remotos mesmo, né, e ela disse que o pai dela, como missionário, moravam lá, assim, lá no, sabe, e o pai dela, com o tempo, conseguiu uma motinha, e ela um temperamento assim, muito explosivo, ela fazia muitas coisas sem pensar, e o pai dela foi tirar a soneca depois do almoço, e ela pegou a moto. E de repente ela veio com a moto tal, e entrou dentro do mato, e não conseguia frear aquela moto, e o pai dela veio correndo atrás, porque ele ouviu, né, o barulho da moto, e ele já pensou, né, foi a Jo. Né? E aí, quando ela pegou uma árvore e se atravessou na frente dela, sabe? Bateu na árvore, ela caiu para um lado, a moto para o outro. E o pai dela logo chegou atrás. Sabe o que o pai dela falou para ela? Filha, com toda essa tua energia, você ainda vai dar muito trabalho para Satanás.
Hoje ela é conhecida no mundo inteiro. Tia Jo, procura ela aqui no Instagram que você vai ver. Eu tenho o prazer de conhecer essa irmã pessoalmente, de já ter jantado, almoçado com ela, nossa família com ela. Então, porque o pai dela foi sábio. Oi? Ela trabalha com o Ministério Infantil? Isso. Ah, eu conheço. É essa mesmo. Né? Então, você vê a sabedoria do pai dela. Você, com essa energia toda, você vai dar muito trabalho para o Satanás. Isso é palavra de vida. Palavra de vida é você dizer para o filho, filho, você é uma bênção. Deus vai te usar muito, meu filho, mesmo com esse teu temperamento. Jesus te ama. Você é filho de Deus, você é filho amado de Deus. Eu também te amo. Né? Foi muito bom ter você aqui na nossa família. Você é um presente de Deus para nós. Né? Você sabe dizer palavras de encorajamento, mesmo no momento difícil, no momento de perda, no momento de fracasso. Né? Olha, Deus vai usar isso, né? Esse momento difícil, como experiência para você ensinar a outros, ou para você não sofrer uma outra derrota parecida com essa. Sabe, isso são palavras de vida. E Mateus capítulo 1, e verso 1, muitos passam, né? A gente passa por esse versículo e quase que nem dá bola, porque fala da genealogia de Jesus. Mas olha o que está escrito ali, um dia eu lendo, aquilo pulou assim na minha frente. Está escrito ali, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Olha a descendência de Abraão. Abraão não viu, Abraão recebeu uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também recebeu a promessa, tua descendência será como a areia do mar, será como as estrelas do céu. Né? E veja, em Gênesis capítulo 12, verso 1, o que é que Deus falou para Abraão? Disse assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Estava no futuro, não estava no passado. Abraão, considerado o pai da fé, né? Ele está lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, né? E ele teve fé para acreditar no Senhor. E veja, da descendência dele veio o Salvador, o nosso Salvador. Olha que coisa poderosa isso. E às vezes eu fico pensando que eu sou tão pequeno. Claro, eu em mim mesmo eu sou tão pequeno. Mas eu fico achando que eu sou menor do que todos os outros, porque eu não consigo fazer nada, porque minha família não dá nada certo, porque eu já vim de uma família ruim, porque eu não consigo avançar, né? Porque eu não tive a oportunidade que outros tiveram, porque Deus não gosta de mim, porque olha como é que me dá um filho desse daí, é porque você não conhece meu filho, muitos falam. É porque você não conhece os meus problemas. Ei, mas o Senhor está dizendo, né, para mim e para você, né, eu sou contigo, eu estou contigo, eu faço nova todas as coisas, eu quero fazer a diferença através da tua família, através da tua descendência. Profetize na vida dos teus filhos, que eles serão melhores do que você, eles servirão a Deus melhores do que você, eles terão compreensão da palavra de Deus melhores do que você, eles vão muito mais longe do que você, e os seus netos ainda serão mais do que eles, e os seus bisnetos ainda mais do que eles. Chega de pensar no egoísmo, chega de pensar assim, o que vai ser do meu filho nesse mundo, né? Que mundo que o meu filho vai enfrentar. Chega de pensar dessa forma, chega de agir pensando dessa forma. Vamos pensar assim que o nosso filho vai fazer diferença no mundo. Ele vai fazer diferença, ele vai proclamar a palavra do Senhor, ele vai ganhar muitas almas para Cristo.
ele vai ser, sabe, um bom profissional, ele vai ser uma boa pessoa, vai ser um abençoador. Mas comece por você, sabe? Chega de pensar no passado somente, né? Então, quem está em Cristo tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Mas muitas pessoas acham que não tem nada, ou tem quase nada. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado, está feito, está terminado, está completo. Agora é a minha parte de crer, de colocar em prática. Se eu fizer isso, e eu tenho feito isso, eu tive que renunciar muito, se você for ver de onde eu vim. Eu tive que renunciar muita coisa. Ei, daqui para frente vai ser diferente. Os meus filhos vão ser abençoadores, mas eu vou demonstrar para eles isso. Eu vou abençoar a vida deles. Eu vou abençoar a vida dos meus netos. Mas se eu não conseguir alcançar os meus bisnetos, os meus tataranetos, não tem problema, as minhas palavras estão aí, eu abençoei eles, e eles vão ser abençoados, e eles vão ser abençoadores, e cada vez isso vai se tornar maior, maior e maior, e da minha descendência vão nascer muitos, que vão fazer a diferença, por onde quer que eles passarem. Eu preciso não só pensar em mim, ou pensar nos meus filhos, mas eu preciso ir além disso. Eu preciso proferir palavras de vida. Se Deus é comigo, eu tenho tudo. Só tem uma pessoa que pode impedir a bênção de Deus na minha vida, que sou eu mesmo. A minha esposa não pode impedir, os meus filhos não podem impedir, os meus pais lá atrás não podem impedir. Tem muita gente que diz, mas o meu avô separou, mas o meu pai separou, o meu tio separou, e eu estou indo para o mesmo caminho. Ei, para com isso. Parou aqui. Quem tem Jesus tem tudo. Sabe? Então a gente quer receber as coisas de mão beijada, mas nós já temos tudo. Jesus disse, está completo. Filho, creia, haja, agora, segundo a minha palavra. Então, veja, Romanos 12, 2 novamente. Né? Eu preciso sair da forma desse mundo. Eu me conformar com este mundo, é eu entrar na forma desse mundo. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso ter a palavra do Senhor como bússola. Eu preciso aplicá-la na minha vida. E a partir dela, aplicar na minha família e na minha descendência. Sabe que eu vejo assim, agora algo muito particular. Eu vejo os Estados Unidos. Né? É um país hoje que, se você for ver o evangelho lá, eu creio que de uma forma total, eles têm, assim, agido muito mais, né? No material do que no espiritual. Essa é a minha percepção. Não sei se é de vocês também. Né? Então, se você for lá e tal, ver como que eles agem, ver como... Né? É tudo muito eu deles, é tudo muito eu quero ter, eu quero adquirir, eu quero... E eles estão esquecendo de Deus. Mas eles são ainda a nação mais poderosa do mundo. E sabe por que isso? Porque eles foram colonizados por pessoas, por filhos de Deus. E até hoje a gente vê, não é só o Trump, a gente vê todos os presidentes, Deus abençoe a América. Sabe? E eles estão colhendo essa bênção até o dia de hoje. Se a gente for para Israel, para os judeus, né? Outro dia eu vi uma pregação do... Me fugiu o nome dele. Puxa vida. Ele é do Aliança, ele é do Veredas Antigas. Craig Hill, né? Ele falando de como os judeus se destacam no mundo, o que eles fazem com os filhos, né? Então, olha que poderoso, que maravilhoso. E a gente fica muitas vezes se apegando, sabe, aos nossos problemas, às nossas dificuldades, né? Ah, meu Deus, o que vai ser de mim? Sabe? Deixa eu tentar fazer um gesto aqui, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas assim, ó, tem muito crente assim. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, né? Ele faz assim, ó,
Senhor, 07. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha o que está acontecendo, olha o diabo, olha o Satanás. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para estufar o peito espiritualmente e resistir ao diabo. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para nos encolher, para nos encurvar diante das situações adversas. Nós fomos chamados em Cristo. Eu sou mais do que vencedor. E a gente pode e deve fazer isso com a nossa descendência. Abençoe a sua descendência a partir de hoje. Comece a pensar diferente. Comece a agir diferente. Você vai ver que as coisas vão começar a vir diferente para você. Hoje, eu como pai, eu como avô, a minha esposa como mãe, como avó, nós já temos visto, nós temos sido exemplo, não porque nós somos melhores, porque nós entendemos a palavra do Senhor e nós colocamos ela em prática. Amém. E nós estamos vendo a nossa descendência ser melhor do que nós. Amém. 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 Pessoal, se vocês quiserem fazer uma pergunta, nós já estamos chegando no finalzinho, vocês podem colocar aí suas perguntas. É muito abençoador as palavras do pastor Juscelio, né? E eu queria reforçar essa questão de palavras de vida. Se você está com filho recém-nascido, tente mudar a sua forma de falar. Tente encontrar, peça ao Senhor qual o propósito da família de vocês. O que é que Deus quer da família de vocês, dos filhos de vocês, quem serão eles. Com Greg Hill também, Juscelio, eu e Gabriela, nós aprendemos que a gente devia perguntar a Deus quem será os nossos filhos, né? Qual seria o nome que o Senhor queria que a gente desse para eles. E antes de eles nascerem, a gente orou perguntando o nome. E Deus nos deu Samuel e Davi. Não foram nomes que nós escolhemos. E aí a gente perguntou o nome dos meninos, e é incrível como a característica que Deus nos deu. Quando eles estavam no ventre, a gente consegue ver hoje nos filhos. O Samuel tem as características que Deus nos disse que teria quando ele estava no ventre. O Davi tem as características que Deus nos disse quando ele estava no ventre. Então, eu queria reforçar aí para as pessoas que estão entrando. Busquem no Senhor qual é o propósito de Deus para a sua família. Qual é o propósito de Deus para os seus filhos. Se preparem. Seus filhos não vão ser aquilo que Deus quer sem vocês. Deus colocou os pais para ser aqueles instrumentos de Deus para abençoar a vida dos filhos. Com palavras de bênçãos. Com um ambiente familiar agradável. Com uma identidade familiar muito forte. Tá? Então, se vocês quiserem fazer perguntas aí, temos aí alguns minutinhos para vocês fazerem as perguntas, tá? Eu já quero agradecer demais, pastor Juscelio, foi uma conversa maravilhosa, eu gostei bastante dessa nossa conversa. Acho que devemos procurar ter mais, porque foi uma conversa muito agradável, acho que foi muito enriquecedor. Eu saí muito abençoado, acredito que as pessoas que estão assistindo também tiveram essa oportunidade de serem abençoadas. Muito obrigado, viu, pastor Juscelio? Amém, Danilo, Gabi, vocês são um casal precioso, né, e contando o testemunho de vocês aí, né, sinceramente, eu nasci numa família cristã, mas assim, eu saí da igreja com 14 anos, voltei depois de casado, casei fora da igreja, casei fora do que a palavra do Senhor diz, né? Eu sou a exceção, né? A regra, né? E graças a Deus, depois que o nosso filho nasceu, o nosso filho é mais novo que a nossa filha, a gente veio para Cristo, isso foi em fevereiro de 92, mesmo assim a gente ficou até 1999 dentro da igreja, né? Mas vivendo uma guerra dentro de casa, né? Eu como sacerdote, eu como o guia, né, do meu carro familiar, esse carro estava saindo da estrada, né? Ele estava indo para o precipício e eu não conseguia saber o que fazer para trazê-lo de volta, né?
E, infelizmente, eu creio que tem muitas pessoas como nós estávamos, mas um dia nós tivemos a oportunidade de conhecer o Casados para Sempre, um pouco mais tarde conhecemos a Educação de Filhos à Maneira de Deus, ministério totalmente abençoados por Deus, né? E eu resolvi mudar. A minha esposa resolveu mudar. Começou por nós. E ali começou uma nova história. Esses dias, conversando aqui com o meu pastor principal numa live, o meu filho entrou aqui e deixou um testemunho. Que coisa linda, que coisa maravilhosa isso. Então, para você que é mãe, para você que é pai, né, que veio de repente de um contexto familiar bem ruim, não foi o meu caso, eu não vim num contexto familiar muito ruim, porém eu não recebi tudo aquilo que eu poderia ter recebido, e eu não acuso os meus pais, né? Os meus pais são uma bênção, meu pai é falecido, a minha mãe tem 93 anos, serva do Senhor, né? Então eu amo os meus pais, eu amo a minha mãe, mas enfim, eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos, que eu tive, que eu estou tendo, né? Vocês, mais do que eu, veja, vocês escolheram o nome segundo o propósito de Deus, sabe? Eu não fiz nada disso. O nome da nossa filha é Anne, o nome do nosso filho é Evandro, nem bíblicos são. Só que o nosso Deus é tão maravilhoso, nosso Deus é tão misericordioso, né, que quando a gente, sabe, a gente aprende, sabe, a gente pode reformar tudo, a gente pode reformular tudo, sabe? O destino, o objetivo é o mesmo. O GPS está dizendo assim, ó, recalculando rota. Ei, você está indo no caminho errado. O GPS não diz assim, acabou, não tem mais jeito. Não, ele diz assim, recalculando rota. E eu resolvi dar ouvido ao Espírito Santo, dizendo para mim assim, recalculando rota, meu filho. Hoje nós temos, né, um genro abençoado, nós temos uma netinha abençoada, nós temos uma nora abençoada. Como eu falei no início, todos nós servindo a esse Deus com prazer, servindo a esse Deus com alegria. Sabe, é um prazer servir a Deus, é um prazer estudar a palavra, é um prazer estar juntos. Isso é possível para qualquer família, mas deixa passar esse movimento aqui, outra forma intencional, ó, que eu tenho aprendido e tenho até passado para as pessoas, sabe? Sabe o que isso significa? Quando o assaltante vai assaltar, eles mãos ao alto. Em outras palavras, se renda. Isso aqui significa rendição. Quando a gente está orando, quando a gente está louvando, e a gente faz isso daqui, a gente deve fazer intencionalmente. Senhor, eu estou rendido a Ti, Senhor. És Tu que conduz a minha vida. És Tu que leva a minha família. Sabe? Então você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, sabe? Não pense que para você não tem mais jeito. Tem jeito, se você tem Jesus, você tem tudo. Está tudo em Jesus. Jesus é a resposta para tudo. Jesus é a solução para tudo. Apenas mude o seu pensamento. Comece a tirar agora, né, o que você vai fazer, tudo que você tem que agir da palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor diz assim, passarão céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. Ainda que pareça errado você pedir perdão para o seu filho, ainda que pareça que vai dar tudo errado, como se eu for contar nossa história, eu não gostava do meu genro quando ele namorava com a minha filha. E eu não era hipócrita, eu não gostava mesmo, e não queria que a minha filha namorasse ele. E eu dizia para ela assim, filha, né, peça um tempo para o João, peça um tempo para o João, e nada acontecia. Um dia o Senhor falou para mim assim, você tem que pedir perdão para o João. Eu disse, mas eu pedi perdão? Se eu pedir perdão, eu vou estar assinando o namoro embaixo. Não quero isso. E eu e a minha esposa, nós oramos 7 meses para que Deus tirasse o João do coração da nossa filha. Sabe o que aconteceu? Nada. Depois de 7 meses ele respondeu dessa forma, você tem que orar para eu fazer a minha vontade, não a tua.
Eu disse, ah, meu Deus, qual que é a vontade do Senhor? Mas eu precisei me render. 15 dias nós orando, Senhor, faça a tua vontade. A gente falava meio com medo, mas era de coração. A gente estava se esforçando. E aí o Senhor, na mesma tarde, nós estávamos em lugares diferentes. Deus falou comigo e com a minha esposa. Na noite daquele dia, a gente pediu perdão para Ele. A gente resolveu colocar a palavra do Senhor em prática, ainda que parecesse que eu ia estar assinando um namoro embaixo. Aí no dia seguinte, aliás, quando a gente pediu perdão para ele, ele foi humilde e pediu perdão para nós também. Quando a gente é humilde, o outro também se torna humilde. Sabe? Então a gente precisa se humilhar. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E quando a gente fez isso, ele foi humilde também, nos pediu perdão. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Ele veio, me deu um abraço e disse assim, Juscelio, eu pedi um tempo para a Anne. Aí o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Tá vendo, filho? É do meu jeito. Não é do teu jeito. E 10 meses depois eles vieram pedir para namorar, num contexto completamente diferente. 2 anos depois eles estavam se casando. E são uma bênção na nossa vida. Amém. Então vamos nos render à palavra do Senhor. Amém. Ainda que pareça que vai dar tudo errado. Mas coloque a palavra do Senhor em prática, porque vai dar certo. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Deus quer abençoar a tua descendência. Mas depende de você. Amém, Danilo? Amém. Muito obrigado. Eu me emocionei aqui. Obrigado por todas as palavras. Tenho acompanhado as suas lives, né? Amanhã tem uma live muito interessante. Acho que você poderia até falar aí para o pessoal, que eu acho que é um tema bem interessante, que as igrejas, de uma forma geral, têm que pensar, entender e agir, né? Exatamente. A gente precisa... Você falou algo maravilhoso ali, que é entender, né? Às vezes a gente conhece, mas a gente não entende a palavra do Senhor. E entender, né, se eu não me engano, o Transição do Infante fala isso, agora me fugiu, ou se é a preparação para a chegada do bebê, que ele usa, acho que a preparação para a chegada do bebê, ele faz o exemplo lá o Gary faz o exemplo do piano. Lembra do piano? Dá para tocar. No preparação para a chegada do bebê. Preparação para a chegada do bebê, né? Ele faz uma musiquinha num teclado pequeno e depois ele faz num piano grande, né? A diferença de conhecer e entender. Eu conheço Curitiba e entendo Curitiba. Um exemplo para dar, né? Que para ver a diferença entre uma coisa e outra. Se eu chegar num determinado local, né? No trânsito e tiver por algum motivo tiver interditado, tiver um congestionamento, eu já tenho tudo dentro da minha mente. Eu vou mudar o caminho e tal, né? Porque eu entendo Curitiba. Então, eu posso dizer que eu conheço João Pessoa? De certa forma, sim. Né? Mas se eu tiver aí sem o GPS, né? E eu chegar num congestionamento, eu vou ter que ficar naquele congestionamento, que é o caminho, digamos assim, da roça, o caminho que eu aprendi. Por quê? Porque eu não entendo João Pessoa ainda. Entender é você ter o todo dentro da tua mente. É você saber tudo e você saber o que você deve fazer. Então a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Entender realmente o que Ele quer da minha e da tua vida. Obrigado, Danilo. Obrigado, Gabi, pelo privilégio. Foi um prazer estar com vocês. Pelas palavras de bênção, de edificação para todos nós. Tá? Então, com isso a gente vai encerrando essa live. Tá? Queria agradecer a todos que assistiram. Espero que vocês tenham sido abençoados. Se vocês quiserem, pode mandar perguntas aí, tanto para mim quanto para o pastor Juscelio. Amanhã vai ter uma live dele, muito importante, tá? Que vocês, quem quiser assistir, pode assistir. As lives que ele faz, ele coloca no canal dele também, Juscelio Pereira. Não é isso, pastor? Isso mesmo.
estão lá, vocês podem assistir, eu assisti, tá? E vamos prosseguir, vamos continuar e vamos abençoar essa terra. Que vocês que estão escutando possam levar essas palavras para o coração de vocês, que haja transformação na vida de vocês, na família de vocês e nos filhos de vocês. E de hoje em diante, palavras de vida, sejam as palavras sejam pronunciadas dentro da casa de vocês. Nós abençoamos todos vocês aí agora, no nome de Jesus, a termos famílias abençoadas e fazerem diferença neste país que vivemos. Então, que Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém, Danilo, muito obrigado. A gente está à disposição. Só corrigindo ali, né? É a live com a pastora Tânia, vai ser depois da manhã, às 21 horas. O desafio de criar filho sozinho, né? Ela tem um testemunho maravilhoso. E ali vai provar mais uma vez que onde Jesus está, tem solução, tem saída. Tem como, né? Amém? Obrigado, Danilo. Obrigado, pessoal, por ter assistido. Estamos à disposição para responder as perguntas, né, no direct ali e tal. E assistam, compartilhem, né? Deus abençoe vocês também. A sua família é preciosa. Deus quer, né, fazer algo maravilhoso através da tua descendência. Mas, né, creia no Senhor. É essa a nossa parte. O que nós devemos fazer é crer e colocar em prática. Amém. Danilo e Gabi, beijo para vocês. Beijo. Ainda vou visitá-los aí, em nome de Jesus. Amém. Estamos esperando já. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Deus abençoe a todos.